boa tarde aos que estão em Portugal, bom dia para quem está no Brasil. Agradeço muito ao honroso convite feito pelo engenheiro José Luiz Cacho, presidente do belíssimo Porto Alentejano de Sines, ao meu colega José Luiz Moreira, advogado com destaque nessa área do direito marítimo portuário, e cumprimento aqui o Dr. Sérgio Aquino, que é um professor com relação à regulação portuária, trabalho portuário, enfim, os temas em geral se referem à regulação portuária. Cumprimento também e dizendo que, com muito gosto, como dizem em Portugal, eu participo aqui desse evento, dessa sessão, com o doutor Jorge Almeida, com o doutor Guilherme Drai, e o doutor Jorge Almeida fez uma timeline, uma contextualização muito preciosa sobre o trabalho portuário. Penso que o panorama que o senhor traçou é o panorama que, em linhas gerais, explica não só a evolução do trabalho portuário em Portugal, mas também no Brasil e ao redor do mundo, quando o senhor fala principalmente dessas duas questões, que são, em primeiro lugar, o acesso fechado ao trabalho portuário, a reserva de mercado, e, por outro lado, um desafio que ainda está se desenvolvendo, e acredito que ainda veremos, nós aqui, ou a próxima geração, o final dessa questão, ou melhor, a implementação dessa questão, que é a automação, que é algo, um fenômeno do qual os portos não podem fugir. Não é verdade? Já está avançada em alguns países da Europa, mais recentemente na China também, e nós sabemos que os países que não acompanham as melhores práticas operacionais, regulatórias, internacionais, acabam ficando à margem do comércio globalizado. Então, à medida que a automação avança e que ela se mostra favorável aos anseios de uma economia globalizada, da sociedade globalizada, que isso contribui para que as operações sejam mais ágeis, mais seguras também, falando em meio ambiente do trabalho portuário, esse é um fenômeno que não se pode impedir. Deve-se, sim, os países se prepararem para ele e projetarem a implantação, cada país de acordo com as suas características, mas é um fenômeno que não há como fugir. E o doutor Jorge Almeida mencionou o filme de Marlon Brando. O nome, em português, pelo menos aqui no Brasil, esse filme é conhecido como O Sindicato de Ladrões. Esse é o nome, essa é a tradução aqui no Brasil. De forma elogiável ou não, a tradução aqui no Brasil é essa, podem inclusive buscar no Google, Sindicato de Ladrões, o filme de Marlon Brando. Professor Guilherme Drai, já ouvi ótimas referências do senhor aqui, recentemente um colega do escritório realizou um curso virtualmente e fez ótimas referências sobre vossas aulas. Bom, trabalho portuário no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos aqui um sistema que é muito inspirado, ou quase que totalmente inspirado, no modelo português. Isso se deve não só à parte cultural, porque, afinal de contas, o trabalho portuário no Brasil, ele tem em seu DNA, tem em sua evolução, a grande influência de imigrantes portugueses, assim como os espanhóis também. E, então, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, vêm aqui para o Brasil, se instalam em regiões portuárias, principalmente Santos, e agregam, aqui em Santos, até hoje nós vemos isso de uma maneira muito forte, a sua cultura, o seu modo de viver e as suas experiências, inclusive com relação aos movimentos operários europeus, anarcossindicalismo, aí mais especificamente com relação aos italianos, e nós vemos até hoje isso deixa marcas no movimento sindical do Brasil, mais especificamente nos portos e em Santos, de forma mais incisiva. Não existe nenhuma outra atividade econômica, nenhum outro setor produtivo em que tenhamos visto, no momento mais contemporâneo, invasão à propriedade, e aí de forma mais específica, invasão a terminais, invasão a navios. Há alguns anos não vemos isso acontecer aqui no Brasil, e isso é muito saudável e é elogiável, até mesmo porque, como disse o professor Guilherme Drai, parar um porto significa, sem dúvida alguma, atravancar ou até paralisar a atividade econômica de uma região e de um país. Então, nós temos aqui no Brasil mais de 90%, esse é um número muito falado, que é um número real e importantíssimo, mais de 90% do comércio exterior do Brasil passa pelos portos.
Então, imaginemos, é uma equação lógica. Parem os portos, parem o comércio exterior e, consequentemente, grande parte da economia do país. O agronegócio, por exemplo, que mundialmente é sabido, é a principal atividade do Brasil e, inclusive, é importante também a nível global para garantir a segurança alimentar de várias nações. O agronegócio depende integralmente do setor portuário. Sem os portos, sem a navegação, o agronegócio não consegue escoar sua produção e não consegue também, no movimento de importação, trazer os insumos, trazer, por exemplo, os fertilizantes que são essenciais para as plantações. Então, os portugueses têm um traço muito forte, uma influência muito forte na formação cultural do trabalho portuário brasileiro e também na parte regulatória, na parte legislativa. Quando olhamos para a Lei 8.630 de 93, que implantou no Brasil a modernização dos portos, ela é conhecida assim aqui no Brasil, Lei de Modernização Portuária. O professor Dr. Sérgio Aquino participou ativamente da discussão sobre essa lei e sabe, é uma das pessoas que mais conhece essa lei. E essa lei, quando nós olhamos, comparamos com a legislação portuguesa, em muitas partes, principalmente com relação ao trabalho portuário, é praticamente uma repetição, uma reprodução, copiaram e colaram os dispositivos da legislação portuguesa no Brasil. Então, por exemplo, aí em Portugal, como foi referido também pelo professor Guilherme Dray, vocês tinham os OGMOPs, os organismos de gestão de mão de obra portuária, que nós costumamos até fazer uma brincadeira aqui no Brasil. O OGMOP não é o OGMO de Portugal, porque senão teríamos aqui o OGMOB, o OGMO do Brasil. E aí o que fizeram? Implantaram aqui no Brasil, trouxeram essa concepção, essa ideia, e implantaram então os órgãos de gestão de mão de obra portuária, o OGMO brasileiro, um acrônimo OGMO, OGMO. E Portugal, embora tenha inspirado a legislação portuária brasileira, principalmente com relação ao trabalho portuário, o Brasil seguiu até um determinado ponto, mas parou no tempo. Portugal fez a transição, e uma transição necessária, devida, que é a transição de um sistema fechado, não só por questões culturais, porque sabemos que a reserva de mercado no trabalho portuário, ela começa desde a época das guildas, desde a época das corporações de ofício, da Idade Média, e vai avançando para permanecer um mercado fechado, grupos ali que foram formando um capital de conhecimento, o saber fazer, porque antes da containerização, como disse o doutor Jorge de Almeida, o container foi um divisor de águas, foi uma disrupção no trabalho portuário, mas antes do container era muito importante, era fundamental para o trabalho portuário o saber fazer, aquele capital de conhecimento, aquele conhecimento empírico de como fazer a carga e descarga dos navios. Então, esses grupos em torno, com essa característica da época, característica histórica da época das corporações de ofício, das guildas, agregando ao fato de que esses grupos foram dominando de forma restritiva, com uma reserva, esse capital de conhecimento, e, inclusive, conhecendo as peculiaridades de cada porto, de cada cidade portuária, esses grupos foram, então, formando uma reserva de mercado, quase que instintivamente, e isso foi se aplicando a uma reserva de mercado para grupos ligados por laços familiares, laços étnicos. Então, por exemplo, esses grupos de trabalhadores portuários que tinham no sistema fechado esse capital de conhecimento e em torno disso bloqueavam a entrada de outros trabalhadores e dominavam ali, formavam um monopólio de prestação de serviço no trabalho portuário, eram conhecidos como royals em alguns lugares, como blue eyes, porque eram trabalhadores com uma situação diferenciada, com um domínio diferenciado. E isso aqui no Brasil não foi diferente. Essa reserva de mercado ela foi se formando e depois, num outro momento, ela acabou ficando concentrada nos sindicatos, como aconteceu em Portugal também, um sistema de closed shop, ou seja, só trabalhava quem era sindicalizado. Aqui no Brasil era necessário ter uma inscrição num órgão público, que era a chamada DTM, Delegacia de Trabalho Marítimo, mas por mais que o trabalhador obtivesse essa inscrição na DTM, se ele não conseguisse ingressar no sindicato, se o sindicato não o aceitasse, ele não conseguia trabalhar.
Inclusive, tivemos aqui no Brasil uma greve de fome muito famosa, que foi a greve dos bagrinhos, que eram exatamente trabalhadores que conseguiram essa inscrição, essa formalidade na DTM, mas não eram aceitos nos sindicatos. E, óbvio, muitas vezes por questões políticas, por interesses particulares, que não favoreciam, inclusive de forma ilegítima, não favoreciam o interesse coletivo de permitir que outros trabalhadores ingressassem no trabalho portuário. Inclusive, com relação ao trabalho avulso ou trabalho eventual, aqui no Brasil, até a questão da Casa do Conto acabou sendo implantada, porque aí em Portugal vocês tinham os efetivos, os suplentes e os homens de rua. E aqui no Brasil, esse sistema de escalação, de distribuição do trabalho da Casa do Conto acabou sendo reproduzido também na parede, na chamada parede aqui no Brasil, ou da COT, ou COT, lá em Antuérpia, que atualmente é Digicote, o Digicote, porque esse sistema de escalação foi informatizado. E aqui no Brasil foi implantado, então, reproduzido esse sistema português nos registrados, cadastrados e também, durante uma determinada época, a força supletiva, certo? Havia no sindicato esse sistema já que foi reproduzido para a lei depois nos registrados e nos cadastrados. Então, nós tínhamos lá nos sindicatos, na época pré-modernização dos portos, aqueles trabalhadores, assim como era em Portugal também, que tinham a inscrição sindical e, através dessa inscrição sindical, podiam, então, trabalhar. Em Portugal, o sistema dos organismos de gestão de mão de obra portuária, salvo engano, durou no máximo 10 anos, e sabemos até, na linha da Convenção OIT número 137, como disse o professor Guilherme Drey, a OIT ela determina ali não uma sistemática permanente, não orientações ou regras que devam ser aplicadas de forma permanente nos portos, mas sim um sistema de transição. Tanto é que o objetivo, o foco da Convenção OIT 137 e da recomendação OIT 145 é ali medidas para aplacar ou para atenuar os impactos sociais da crescente mecanização e automatização. Por quê? Porque não existe razão, a não ser a histórica e, num determinado momento, esse capital de conhecimento, esse saber fazer que eu mencionei, que acabava sendo um instrumento de domínio, de monopólio por parte dos sindicatos e dos trabalhadores, não existe razão técnica, razão racional, sendo até repetitivo, mas é bom para que fique o destaque, não existe racionalidade para que, no setor portuário, pelo menos o acesso ao trabalho seja diferente do que acontece em outros setores produtivos. Então, isso a nível internacional, e é o que temos defendido aqui no Brasil, não há razão para que o acesso ao trabalho portuário, para que aquelas pessoas, homens, mulheres, jovens, que queiram ingressar no trabalho portuário, mais especificamente no emprego portuário, num contrato sem termo, como diriam aí na Europa, mas num contrato a prazo indeterminado, como dizemos aqui no Brasil, o vínculo empregatício, não há razão para que exista um bloqueio, para que seja um sistema fechado. Então, quando olhamos o que prevê a Convenção OIT 137, aplicando para a realidade do trabalho portuário, para a evolução, para o desenvolvimento que o trabalho portuário precisa alcançar, vemos que o trabalho portuário ele não pode continuar bloqueado, a reserva de mercado ela não pode continuar sendo uma barreira para que qualquer cidadão ou cidadã tenha oportunidade de trabalho no porto. E Portugal fez essa transição. Inclusive, o professor Dr. Sérgio Aquino eu chamo aqui do pai da transição social no Brasil, porque desenvolve e defende e aplica há muitos anos já esse conceito que é necessário para o trabalho portuário. Então, nós vemos que, em Portugal, essa transição aconteceu, passou de um sistema fechado, passou por um sistema intermediário, que foi o regime dos OGMOPs, e chegou à liberalização do mercado de trabalho. O Brasil, embora tenha se inspirado culturalmente e de forma legislativa em Portugal, parou no tempo, não fez essa transição. Então, nós estamos já há 30 anos com o mesmo regime de reserva de mercado, no sistema intermediário, já não é mais aquele sistema fechado do início, os sindicatos já não fazem mais a gestão da mão de obra, isso desde a década de 90,
mas não conseguimos ainda passar para a ponta final, que é igualar o setor portuário ou as contratações trabalhistas no setor portuário, não conseguimos igualar ao que acontece em qualquer setor produtivo, que é o quê? Qualquer trabalhador que tenha a formação, a qualificação necessária, pode concorrer a uma vaga de emprego. Isso acontece na indústria, no comércio, no turismo, em qualquer atividade privada aqui no Brasil, é assim. Qualquer pessoa pode se candidatar. Inclusive, com relação aos advogados aqui no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, algumas vezes me confrontam, sabe? Porque, como eu defendo o fim ou a relativização da reserva de mercado, me confrontam dizendo, ué, mas e os advogados, não é necessário também passar uma prova? Eu digo sim, é necessário prestar o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não há limite. São 3 exames por ano. Qualquer pessoa que tenha formação jurídica e que queira trabalhar como advogado pode entrar através desse exame. Não há limite. Tanto é que só no estado de São Paulo, pasmem, doutor Guilherme Dray, só no estado de São Paulo nós temos mais de 400 mil advogados, porque não existe uma restrição de entrada. Doutor Lucas, desculpe interromper. Já me tinham dito que o doutor Lucas é um grande orador e está a prová-lo. Mas eu queria deixar um bocadinho de tempo para o doutor Sérgio Aquino também, e estamos um bocadinho pressionados por tempo. De facto, acabou de dar uma lição magistral e este tema merecia muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, por economia de tempo, tenho mesmo que ser mal educado e passar a palavra para o doutor Sérgio Aquino. Eu penitencio-me por isso e peço desculpa, que estava com muito gosto a ouvi-lo falar. Mas quero dar uma frase final e depois passar a palavra ao seu colega, doutor Sérgio Aquino. Perfeito. Okay. Concluindo, então. Aqui no Brasil ainda estamos discutindo muito e defendendo que essa transição social deve ser encerrada para que o mercado de trabalho seja liberalizado. É lógico, com todo o cuidado social, como foi feito em Portugal também, com indenizações, seguindo as normas da OIT, as orientações da OIT, sem que haja, é lógico, um prejuízo social, um prejuízo para os trabalhadores, mas com requalificação, redirecionamento, indenizações, enfim. E chegando na ponta final, que é a automação. O que seria, e encaminhando para o final, o que seria o setor portuário sem os investimentos privados? Muito provavelmente ainda estaríamos na época do saco nas costas. Então, o investimento privado foi o que possibilitou que o setor portuário expandisse, se desenvolvesse, e a automação é uma nova face da importância do investimento privado. Nos Estados Unidos, isso foi dito aí pelos sindicatos, tem sido travado, existe uma forte resistência sindical, mas assim como aconteceu na história do filme dos sindicatos bandidos, a containerização foi implantada, a automação também é um fenômeno irresistível e tem que existir uma preparação para ela, inclusive com um novo formato da convenção OIT 137, com a formatação de uma nova convenção, preparando realmente o trabalho portuário para a automação. Agradeço muito pela oportunidade e parabenizo a APELOP.